gente falou, começamos falando na semana passada sobre a alegria. Interessante que quando a gente escuta sobre a midah de alegria, parece que uau, né? Deve ser uma coisa incrível, e é. Mas, como a gente falou sobre midot, sobre traços de caráter, tem que tomar muito cuidado com os lados negativos. E a gente viu na aula passada muitos lados negativos da alegria, quer dizer, alegrias que não são alegrias corretas, não são alegrias que a Hashem espera da gente. A pessoa se alegrar com a queda do outro, a pessoa se alegrar, né, a pessoa ter o kavod dela em cima da vergonha de uma outra pessoa, a pessoa se alegrar com averot, né, com transgressões, com outras coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que essa alegria não seja confundida com riso, né, com gargalhada, com besteira, que isso ao contrário, isso começa a trazer a pessoa para uma falta de temor a Deus e que vai levar a pessoa para fazer transgressões também. Ele fala que tem uma simcha que também é muito amarga, yeshot simcha mará, kegon rodfei niuf vegezel veshar averot, pessoas que correm atrás de cometer adultério, de roubar e qualquer outro tipo de averot, os mehim beasigam tavat araot, e eles se alegram quando eles alcançam o seu objetivo, quando eles chegam nos desejos proibidos. Vealeilo nemar, sobre essas pessoas está escrito em Mishlei, as mehim lasotra yagilo betafuhotra, as pessoas que se alegram de fazer o mal, as pessoas que se alegram com as perversidades, né, que eles fazem, ve'onsham gadol atchol tachtit, essas pessoas vão ter um castigo proporcional a toda a alegria que eles estão tendo de fazer coisas ruins. Então é mais uma alegria que a gente tem que tentar evitar na vida. Ele vai trazer mais um tipo de alegria interessante, que depois a gente vai falar algumas situações onde pessoas acabam usando isso para ser um porek ol, para tirar o ol da Torá, o jugo da Torá das costas. Então, yeshot simcha beurbevet, tem uma outra simcha que é misturada, que é uma simcha que muitas vezes vem com intenções ruins e que tem consequências ruins. Amalá ashan lekola mitzvot, que ele faz nublar muitas mitzvot. Ve'amashkachat irat Hashem itbarach milibot bnei adam, faz esquecer o temor de Hashem do coração das pessoas. Kegon eilu amishtakrim usmechim bebeit amishte, aqueles que se embebedam, que se embriagam nos bares. Ve'acharei asimchazot tugah, e normalmente depois da alegria da bebida vem uma grande tristeza, que arbe kirkulim baim mitoch hamishte, porque vem muito estrago por causa da bebida. Quer dizer, a pessoa vai beber, a pessoa vai fazer besteira, a pessoa vai entrar em acidentes. E até o lado interessante, né, das drogas, que a pessoa tem aquela euforia, né, tem aquela alegria no primeiro momento, só que logo depois vem a síndrome da abstinência, que isso vem uma tristeza muito maior do que a tristeza que a pessoa estava antes. O mibe chokhmah chacham que Shlomo ben David, e quem em sabedoria é sábio como Shlomo, filho de David Amelech. Asher Amar, olha o que ele fala, David, o Shlomo Amelech. Lemi oi, quem é aquele que vai gritar ai? Lemi avoi, quem é aquele que vai gritar socorro? Lemi midianim, quem é aquele que vai arrumar brigas? Lemi siach, quem é aquele que vai ficar furioso? Lemi ptsaim chinam, quem que vai ficar com feridas de graça? Lemi haklilut einaim, quem é aquele que vai ficar com olhos vermelhos? Lema harim alayain, aquele que se entrega para a bebida, que se entrega para o vinho. Labaim lachkor mimsar, aqueles que estão sempre procurando tavernas e lugares onde eles podem beber um pouquinho mais. Então, infelizmente, né, hoje em dia a molecada bebe antes de sair para balada. Na balada é caro, então o que eles fazem? Eles fazem os esquenta antes, né? Eles bebem muito e vão dirigindo para balada, vão de carro, vão sem se importar com as consequências que podem ter. E Baruch Hashem, tem a lei seca no Brasil,
E o Brasil é um dos únicos países do mundo que a gente tem o Twitter da lei seca. O que é o Twitter da lei seca? Para as pessoas saberem aonde está tendo a fiscalização, para as pessoas evitarem a fiscalização. Quer dizer, as pessoas acabam sendo coniventes com crimes, com assassinatos. A Torá chama isso de assassinato, não chama isso de acidente, é um assassinato. Então ele fala: Oi mashkimei baboker shechar irdofo, coitados daqueles que desde a manhã eles já estão procurando bebida, maharei beneshef yain yadlikem, e que eles ficam na festa até que o vinho acenda eles. A pessoa que está procurando se embebedar. Então tudo isso é muito negativo e a gente tem que tentar fugir dessa alegria, uma alegria forçada. Inclusive, olha que impressionante, os Kohanim, eles não podiam fazer o serviço se eles tivessem bebido, porque a Simchat da Avodat Hashem, ela não pode vir da bebida, ela tem que vir da alegria da pessoa estar servindo a Hashem. Isso acontece muito, infelizmente, né? Tem o costume completamente equivocado, de pessoas que querem beber em Simchat Torah. Por quê? Porque tem que estar alegre em Simchat Torah, então vamos beber. Eu escutei um machado, um paralelo, com o que se compara. O que é Simchat Torah? É o casamento do povo judeu com Deus, com a Torá. Imagina que o noivo, ele chega na Rupá para casar com a noiva, e quando ele chega lá, a noiva percebe que ele está completamente bêbado. E a noiva pergunta: mas você bebeu? Ele fala: bebi. Por que você bebeu? Para ficar feliz com o nosso casamento. Ele falou: quer dizer que você precisa da bebida para estar feliz de estar casando comigo? Isso é Simchat Torah com bebida. Quer dizer, a Simchat da Torah não é suficiente, que você precisa beber para estar feliz? Tem algum problema na tua Simchat Torah. Mas tem uma festa que bebe, né? Não, tem Purim, e mesmo assim, hoje em dia, os grandes rabinos, os grandes poskim, mesmo o Hafetz Haim, ele já falava na época dele que o ideal nos nossos dias para cumprir a mitzvah de Purim é beber um pouquinho a mais para ficar mais alegre e dormir um pouquinho para não saber a diferença entre o Amar e o Mordecai e você cumprir a obrigação. Quer dizer, é muito difícil hoje em dia alguém que bebe Lechem Shamayim, que consegue ficar bêbado em Purim e fazer a coisa da maneira correta. Então a maioria dos legisladores, eles ensinam que você bebe um pouquinho a mais, dorme 5, 10 minutos e você cumpriu a tua mitzvah de beber em Purim. Não precisa dormir um pouquinho, 10, 15 minutos, você bebe um pouquinho a mais, fica feliz, dança, se isso vai te ajudar a se soltar um pouco, então bebe um pouquinho a mais. Mas muita gente, infelizmente, acaba bebendo porque quer liberar o peso da Torá das costas e infelizmente passa dos limites, fazem besteira. Eu já vi, infelizmente, em Purim, muita gente fazendo besteira. Já vi meninos religiosos mexendo com meninas na rua, quer dizer, pessoas, teve uma pessoa que quase morreu no Purim porque bebeu de virar vodka na boca e se jogou, tinha um brinquedo que tinham alugado para crianças e era um brinquedo alto, ele se jogou no brinquedo, só que o brinquedo dobrou, o menino caiu, ele passou uns 2 centímetros de uma pia com a cabeça dele. Podia ter sido o último Purim da vida dele ou o último Purim andando da vida dele. Então, quer dizer, a bebida ela pode ter consequências trágicas. E mesmo dentro da Torá, às vezes é uma fuga da pessoa, ele está bebendo em nome da mitzvah. Ele não está cumprindo. Primeiro, por exemplo, a mitzvah em Purim é beber vinho. O cara virar uma garrafa de vodka, nem Lechem mitzvah ele está fazendo isso, porque não está cumprindo mitzvah nenhuma. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a bebida não seja uma fuga, né? E não a busca de cumprir a vontade de Hashem. Ele fala: Hinea ayain gorem liot mitlotzetz. Olha que impressionante, a bebida faz com que a pessoa ela seja ridicularizada, ela vira um palhaço. A pessoa bebe, todo mundo vai dar risada nas besteiras que ele vai fazer e vai, né, na frente de todo mundo fazer um monte de shtuiot, de besteiras. Liot Homer o Baldvarim, e ele vai acabar falando demais, vai acabar falando o que não era para falar, vai acabar revelando segredos também dentro da bebida dele.
como está escrito, né? Nichnas yain yotze sod. Yain e sod tem a mesma gemátria, vinho e segredo. Entra o vinho, sai o segredo. A pessoa começa a falar demais e vai falar também o que não deve falar. Vekol shogebo lo yarbe chokhmah. Todo aquele que se desvia desse caminho da bebida, essa pessoa é garantido que ele não vai atingir grandes níveis de sabedoria. Meu negócio não é bebida, chocolate. Menos mal. Também, tudo em excesso, a gente precisa cortar mais, que seja o problema com o chocolate, não com a bebida. Então, Katav Rabbeinu Moshe Amaimoni, fala o Rambam, a Kibbutz Alashtiah ve'ameshakeret Araui sheite etzlecha yoter herpa mitkabetz anashim arumim begulei haerva. Olha que impressionante a linguagem do Rambam. Ele fala que pessoas se juntarem para beber e se embriagarem é apropriado que seja para a pessoa mais vergonhoso do que sair pelado na rua com as suas genitálias descobertas, porque a shichrut o mimaseará, porque a embriaguez é um ato muito ruim e ele abre portas para coisas muito negativas. Que hu mafsid da sechel asher nafach Hashem itbarach beapav, porque a bebedeira, a embriaguez faz a pessoa perder a sabedoria que foi insuflada nele, nas suas narinas por Deus. A pessoa perde o controle total e ela perde a tzurat ben adam, ela perde o formato de um ser humano quando a pessoa ela bebe demais. Mas ele fala aqui, de novo, tudo feito na quantia certa, tudo feito na medida certa é positivo. Então ele fala que tem uma medida de vinho que é positivo. Amnam shtiat yain tová meod bisman shetishte al minchag maskilim. Mas beber vinho é muito positivo, desde que você faça isso dentro do costume dos sábios. Quer dizer, nas medidas certas, nos momentos certos e até com as pessoas certas. Quer dizer, hoje em dia, infelizmente, tem muitas crianças bebendo com o consentimento dos pais. Teve um rabino que contou uma vez uma história chocante. Falou que estava numa festa. Ele falou, nas festas de todos os casamentos da minha família, nunca foi servido bebida alcoólica. Eu proíbo, eu não quero bebida alcoólica, porque eu não vou assinar embaixo, Deus me livre de saber que depois da festa, uma pessoa que bebeu, pegou o carro e causou um acidente. Eu não quero ser cobrado no chamai, porque na minha festa eu servi bebida para alguém que ia voltar dirigindo. Fora isso, falou que ele estava numa festa, open bar, quer dizer, lá com o barman servindo à vontade, ele viu um grupo de crianças, 13, 14 anos, com copos de vodka na mão tomando. Então ele foi lá, tirou o copo da água, falou, vocês dão licença, tirou da mão das crianças e devolveu para o barman. Não passou 2 minutos, vem os pais tirar satisfação com o rabino. Quem o senhor pensa que o senhor é para mexer com os nossos filhos? Ele falou, vocês concordam com isso? Então pediu para o barman, eu quero que você sirva 3 copinhos, vocês vão pegar com a mão de vocês, cada um vai dar para o seu filho, e eu garanto que daqui a alguns anos vocês vão estar numa clínica de desintoxicação então, que vocês deem na mão de vocês assumindo a responsabilidade. Óbvio que nenhum dos pais deu. E aí ele virou para o barman, ele falou, por que você está servindo crianças? Aí ele falou, não, porque não sei o que, aqui é festa fechada. Ele falou, peraí, lá fora o senhor serve criança também? Ele falou, não, lá fora não pode, lá pode dar polícia. O senhor quer ver quanto tempo a polícia leva para entrar aqui dentro? Serve mais uma criança nessa festa, que o senhor vai ver quanto tempo a polícia leva para entrar aqui. Então, infelizmente, às vezes alguém tem que dar uma de louco, porque as pessoas não estão hoje em dia, mesmo crianças estão bebendo. Então ele fala, existe um uso bom da bebida. Olha o que os nossos sábios explicam. Tnu shechar leuved, dê uma bebida para alguém que está desesperado, veiain lemarei nefesh, e um pouco de vinho para quem está amargurado, esteve ishkach rishó, porque a pessoa vai beber um pouquinho, isso vai ajudar ele a esquecer a miséria dele,
Ve'amaló lo iskarod, ele não vai se lembrar mais de todo o sofrimento que ele está passando. Quer dizer, a bebida tem um lado positivo de tirar a tristeza do coração. Ve'od nemar alayain, também está falando sobre o vinho. Amesamer elokim ve'anashim, o vinho ele alegra Deus e alegra as pessoas, alegra Deus. Olha que interessante, a maioria das mitzvot mais importantes da Torá, elas vêm acompanhadas com vinho. O kiddush é com vinho, o casamento é com vinho, Brit Milá é com vinho. Tem muitas mitzvot que o vinho está junto, então o vinho alegra as pessoas e Deus também. Quando eu fiz trabalho com os alcoólatras anônimos, eles falaram do judaísmo, que o índice de alcoólatras no judaísmo ele é baixo por exatamente essa razão. O vinho é colocado dentro de uma brachá, De contextos, né? Contextos específicos, Exatamente, e não de uma maneira. E ele fala: Uktiv veyain e samach levav enosh. O vinho ele tem um poder de alegrar o coração da pessoa, tanto que nos Hagim, nos Yamim Tovim, tem mitzvah de você comer carne e vinho, e beber vinho. Por quê? Porque isso alegra o coração da pessoa. Carne e vinho são duas coisas que... Quem tem o gênero das patriot, de ficar viciado. não, quem tem dos vícios, não pode comer nenhum bombom com licor. Porque isso já serve para despertar Isso já desperta o vício, né? Não, como a gente não tem ideia quem tem isso, quem não tem, é bom todo mundo se cuidar. Mikoleile nedá sheva hayaim keshehu kemishpat chachamim veashotim kashiur. Então tudo isso a gente pode ver os benefícios da pessoa beber um pouquinho, beber vinho, beber um pouquinho, se é da forma como os chachamim bebem, se é na medida certa. Sheikbar asechel alayain veloid barayain alasechel. Olha que impressionante, que o intelecto ele vença o vinho e não o vinho vença o nosso intelecto. Veashotim bismana kavua e mohavim vereim, a pessoa que bebe em momentos fixos, com pessoas queridas, com amigos. Veim chassidim vetzadikim, e beber junto com pessoas tzadikim, quer dizer que todo mundo também está se cuidando lá no meio. Veloim artilaim vereikim, e não com pessoas vãs e vazias que vão beber muito e vão fazer besteira. Que ayaim yosif chokhmat amukim, porque o vinho ele abre o coração da pessoa para a pessoa entender conhecimentos mais profundos, sabedoria mais profundas. Etz haim lamachazikim, essa é a árvore da vida para aqueles que vão se segurar nela. Olha que interessante, tem uma opinião que o fruto do conhecimento do bem e do mal, qual era? O vinho, a uva. Então eu escutei uma vez uma pergunta muito interessante. Está escrito que Deus falou para Adão: você pode comer de todas as frutas que tem no Gan, que tem no Gan Eden, menos dessa fruta do conhecimento do bem ou do mal. Mas aqui tem um problema técnico. Por que Deus falou você pode comer de todas as frutas, mas não dessa? Então não é todas. Interessante, né? Deus, ele é... Um ser humano pode não se cuidar com as palavras. Se Deus falou você pode comer todas, é porque pode todas. Senão a frase deveria ter sido: você pode comer de quase todas as frutas, menos essa. Olha que impressionante. A explicação é que ele também poderia comer desse fruto. Quando? No Shabat. Deus falou: você não pode comer por enquanto uma delas. Qual é? De acordo com essa opinião, seria a uva. Mas você vai poder comer dela quando? No Kiddush. Quando entrar o Shabat e você vai fazer o Kiddush, aí você vai poder comer do fruto do conhecimento e você vai estar fazendo isso da maneira certa. Por isso que, é uma das explicações, por que os Faradim, quando eles escutam o Kiddush, eles falam Lechaim. Porque o primeiro vinho que foi tomado foi Lemavet, foi para a morte. Trouxe morte para o mundo. Porque era o fruto proibido, e isso trouxe a morte para o mundo. Então agora quando eles tomam o Kiddush, eles falam Lechaim, que esse vinho seja para a vida e não para a morte, como foi, de acordo com essa opinião, o vinho que Adão tomou.
Olha que impressionante. É um chamado, né? É um Sim, chamado. sim. Veod ayain yosif chokhmat amaskil, então ele acrescenta sabedoria para a pessoa sábia. Veyarpil shtut avil, mas ela dobra a besteira do tonto. Então, se você é sábio, um pouquinho de vinho vai te deixar mais sábio. A pessoa que é tonta, o vinho vai deixar ela mais tonta ainda. Vai erradesh ahavat ohev, veorer eivat oyev. Ele vai renovar o amor de pessoas que se amam, ele vai despertar o ódio de pessoas que se odeiam. Veiftach yad radiv, ele abre a mão de quem é doador. Veiyechazek lev akilai, e ele endurece o coração de quem é avarento, de quem é pão duro. Então, olha que interessante, o vinho, a mesma bebida, ele tem um potencial de despertar coisas boas, quem já tem um interior bom, e lo além de despertar coisas ruins, quem tem um interior ruim. Então é por isso que está escrito, né, que a bebedeira de Purim, a pessoa tem que se conhecer, porque a hora que entrar o yain yotze sod, a hora que entrar o vinho vai sair a tua essência verdadeira. Tem que saber quantas pessoas estão realmente prontas para potencializar, para colocar para fora quem é o eu verdadeiro. Normalmente a gente anda com muitas máscaras para mostrar quem é o eu verdadeiro. O vinho mostra quem é a gente de verdade. E a gente vê, a história mostra quantas tragédias aconteceram por causa do vinho. Começando com Noah. Primeira vez explícito na Torá que o Noah plantou um vinhedo, ele bebeu vinho, ele ficou nu dentro da tenda dele. Olha o que o vinho causa para a pessoa. Uma pessoa como Noah, tzadik hayab edorotav, uma pessoa que era um tzadik na sua geração, mesmo assim o vinho, olha o que o vinho fez com ele. Isso causou uma tragédia do filho dele. Tem algumas opiniões exatamente o que aconteceu depois disso, mas está escrito que o Ham, por causa disso, fez uma grande transgressão que teve consequências grandes para toda a humanidade. Vezod midat shoteyai. Agora essa é a medida, a quantia do bom vinho, quanto a gente tem que beber. E acima yain lerefuá ledagató, a gente tem que beber vinho como uma cura para as nossas preocupações. Veitchazek batorá lelamdá besimcha, e para dar força para a Torá, que a gente possa ensinar ela com alegria. Que kolzman shadam sharui betzar lo yuchal lilmod. A pessoa não pode nem estudar e nem ensinar se ele está imerso em sofrimento, em tristeza. A Torá, ela depende da alegria para ela entrar no nosso coração. Então a pessoa beber um pouquinho para tirar preocupações, para tirar tristezas. Vegam bateidin amitzta'arim lo yuchlu levarer amishpat. E também num lugar de julgamento que as pessoas estão imersos em sofrimento, não dá para fazer um julgamento com claridade. Então olha que impressionante, a tristeza tira a claridade do ser humano. Gamatzar mevatel kavanat alev batfilah, também o sofrimento ele anula nossas intenções do coração durante a tefilá. Gam keshadam sharui betzar mishe medaber eilav ou mishe mevakesh memendo lasot imochesed em lokoch lasot bakashaton. Então, a pessoa que está com muito sofrimento, se alguém vem pedir ajuda dele, se alguém vem falar com ele, a pessoa ela não vai conseguir corresponder. Lachen al derech zeh yechaven hamaskil lishtot yain. Com essas intenções e dessa maneira, a pessoa sábia, ele vai procurar beber vinho, vai escol shelo yarbe bestiá, sempre lembrando que ele não pode beber demais, que não pode perder o controle dos atos dele, o controle dos pensamentos dele. Sheitztarech levatel melachtov yasakav, para Deus nos livre, não chegar ao ponto da pessoa anular o trabalho dele, as ocupações dele. Então isso é uma grande também crítica que é feita para pessoas que bebem sem controle impuro. Por quê? Porque você bebe no meio de uma seudá. Você comeu pão, você tem mitzvah de oraita, de Birkat Hamazon, mitzvah da Torá, de fazer Birkat Hamazon. Depois disso, normalmente, tem ainda a mitzvah de Arvit, que a pessoa tem que fazer. Então, olha quantas mitzvot, alguém que bebe demais em Purim até perder o controle,
ele pode perder a mitzvah de Birkat Hamazon, ele perde a mitzvah de Arvit, perde a mitzvah de Shema Alamitah, fora toda a vergonha que ele pode causar para ele mesmo e para toda a família dele. Ve'alakol ishtamer milishtot kolkar achei batel mitorato mitfilato. E Deus me livre se cuidar de nunca beber a ponto de anular o seu estudo da Torá e as suas tefilot, ou achei arbes hok vekalut rosh, ou até que ele chegue na leviandade e muita risada, muita gargalhada, que pode levar a pessoa para um mau caminho. Gam bemoadim ou beregalim, também durante as festas, né, durante os hagim, achar katuv bahem vesamarta livnei Hashem elokecha, você vai se alegrar diante de Hashem, lo imshoch atzmo beyain yoter min haraui. Mesmo quando é mitzvah, isso obviamente se aplica principalmente para Purim, mas mesmo nos hagim que é uma mitzvah se alegrar, e parte disso a gente cumpre através de beber vinho, não bebe mais do que é adequado para a gente fazer. Então olha aqui que o Rambam, ele fala que Shadam Ohel Veshote Vesamach Baregel, quando uma pessoa come e bebe e se alegra durante os Hagim, Lo Imshor Beyain o Bishok o Bekalut Rosh, não se deixe ser levado pelo vinho, pelas gargalhadas e pela leviandade. Vai Omar Shekol Mishi Yosif Ba Yarbe Bemitzvat Simcha, e ainda argumentando, não, eu estou fazendo isso para cumprir a mitzvah de alegria. Então o Rambam já está dando para a gente uma advertência que não venha em nome da mitzvah fazer um monte de coisas erradas e depois tentar justificar, falando, não, é mitzvah, eu estou cumprindo mitzvah, não é transgressão. Então, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ubetuv levav, a gente vai ser cobrado por não servir Hashem com simcha. Então, nos hagim tem mitzvah de beber um pouquinho, mas não de pessoa se entregar para a bebida. Alamata shelo nitztavino al simcha sheishkach bo yotzerakol. A gente não tem nenhuma mitzvah de beber até a gente se esquecer de Hashem. Isso não é mitzvah nenhuma, isso é haverá. Ve'i efshar lavod Hashem itbarach lo mitoch kalut rosh velo mitoch shchok velo mitoch shichrut. E não dá para servir Hashem com leviandade e nem com riso e nem com embriaguez. Não são formas da gente servir Hashem. Agora ele vai sair um pouquinho, né, das coisas secundárias, né, que podem levar a pessoa para alegrias positivas e negativas, e ele vai ensinar o segredo de como a pessoa poder ter alegria 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até os 120 anos. Tem uma dica. Bamidat simcha, amidat simcha tluya mitzvat aseh sheyatzdik kol meoroisav. Da midat de simcha depende o cumprimento de uma mitzvah positiva da Torá, julgar para o bem todos os acontecimentos, julgar a vida de uma maneira positiva. Tudo o que acontece, vê com olhos positivos. Shenemar veyadata im levavcha ki kasher yaser ish et bno Hashem elokecha miasreka. Saiba no seu coração. Quer dizer, aqui não é só uma sabedoria intelectual, uma sabedoria também nos sentidos, no coração, que da mesma forma que uma pessoa, um pai, ele castiga o filho. E a gente sabe, obviamente, Deus nos livre, né, fugindo das aberrações que estão tendo hoje em dia, mas um pai quando castiga um filho, isso é por amor. Ele castiga para melhorar o filho, para que o filho conserte os atos dele. Hashem elokecha miasreka. Hashem elokecha também, ele te castiga por amor, porque ele quer consertar os teus atos. E mahar shadam ose tshuva lo ye inyano betov como betchila. Mas muitas vezes a gente questiona Deus. A pessoa tinha uma vida tranquila, ela tem uma vida boa, e veio algum sofrimento para ela, e essa pessoa, Baruch Hashem, ela faz tshuva.
ela se arrepende dos atos que ela fez errado, e uma das coisas que ela tem esperança, que quando ela fizer tchuvá, ela vai voltar para o que era antes. Mas o que acontece? Às vezes ela faz tchuvá e não volta, a vida continua difícil para ela. Mitzvah sheyachshov belibo ki letuvato nefach inyanou lera. É mitzvah da pessoa pensar que por bondade a vida dele se transformou numa vida mais difícil. A gente está entrando nisso no nosso curso de por que boas pessoas... Mitzvah? Mitzvah da pessoa, ela julgar a coisa de uma maneira positiva. Não, mesmo que você tinha uma vida boa, aí você, Deus me livre, aconteceu uma coisa ruim, a pessoa faz tchuvá e a vida não volta a ser como era antes. Então a pessoa naturalmente começa a questionar Deus, fala, olha Deus, a gente meio que tinha combinado uma coisa, ó, se eu fizer a coisa certa, se me mandar coisa boa, eu fiz tchuvá e consertei, então cadê a brachá? Mitzvah de julgar essa situação de forma positiva e que Deus, para o nosso bem, Ele transformou uma coisa boa que eu tinha numa coisa aparentemente ruim. Que Kodem Shasa Adam Tchuvah. Olha uma explicação que é uma explicação lógica. Antes dessa pessoa fazer tchuvá, por que a vida dele estava tão boa? Por que ele tinha tantas coisas boas na vida? Ayah Kadosh Baruch Hu Meshalem Lo Sachar Mitzvot Sheyasa Kedei Letardom Olam Haba. Hashem estava pagando para ele nesse mundo o Olam Haba que ele teria. Ele estava num caminho ruim e Hashem já estava pagando para ele nesse mundo. Shenemar, e está escrito assim, Mefurash na Torá, está escrito o Meshalem Lesonav El Panav Leavidó. Deus paga para aqueles que odeiam Hashem na cara deles, para depois destruir eles. Já que eles não vão ter o Olam Haba, Deus paga para eles nesse mundo. Sabe por que tua vida estava tão boa antes da tchuvá? Porque Hashem estava te pagando nesse mundo. O que derech sheu ose lesonav ken meshalem leohavav onesh averot sheasu baolam hazeh. E ao contrário de que ele faz para os rechaim, olha o que Deus faz para os tzadikim. A pessoa é castigada já nesse mundo para que ele pague todas as averot que ele fez, para que ele possa estar pronto para o Olam Haba. Que deixe Yuzakaim o Nekim la Olam Haba, para que ele tenha mérito, ele esteja limpo para ir para o Olam Haba. Então não questiona Deus. Ah, Deus, olha, eu fiz tchuvá, eu melhorei meus atos na vida, me arrependi dos meus maus atos e minha vida ficou horrível. Hashem está fazendo isso por amor. Hashem estava tirando o teu Olam Haba, estava tirando o Olam Haba nesse mundo. E agora que você fez tchuvá, Hashem quer te dar o Olam Haba, Ele quer te dar o mérito e a possibilidade de se limpar para poder ir para o Olam Haba. Olha como o pensamento do ser humano é pequeno, é limitado, e é justamente o contrário do que está acontecendo no mundo espiritual. Vekol zeh talui bemidat hasimcha. Tudo isso depende da simcha, da alegria. Misheu samer behelko shechalak lo aquele tbarach. Aquele que está feliz com a parte que ele recebeu de Deus. Quer dizer, está feliz com tudo, com as coisas boas e com as dificuldades. Ele consegue estar saber com tudo. Depende do cumprimento dessa mitzvah de julgar as situações sempre de uma maneira positiva. Qual que é a maneira da pessoa se alegrar com a parte dele de novo, com o que a gente brinca, né? O pekale dele. O pekale vem com as coisas boas e com as dificuldades também. Cada um tem seu pekale na vida. Sheyekabel besimcha arak moatov. Que ele consiga receber com simcha as coisas aparentemente ruins, como ele recebe as coisas boas. Quer dizer, isso é um trabalho muito grande da gente conseguir. Assim fala Gemara, o Talmud, no Tratado de Brachot, que Shem She'adam Mevarech Alatov Kan, da mesma forma que a pessoa tem que fazer uma brachá quando acontecem coisas boas. Qual a brachá? Shecheyanu Atov Yameitiv. Também tem uma brachá para coisas ruins. Qual é a brachá? Baruch Dayan Emet.
uma brachá de aceitação da vontade de Hashem. A derech hazeh mitchalek. Quando fala na morte, né? Normalmente lo aleno, mas quando o falecimento, a aceitação da vontade de Hashem. Baruch Dayan Emet, abençoado aquele que é o juiz da Emet, da verdade. Então, a derech hazeh mitchalek lekama drachim. Então, esse caminho ele se divide em vários caminhos. A Echad, Tzari Gader Gadol Sheftach Baelokim. Primeira coisa, precisa uma grande proteção que vem através da confiança em Hashem. Bitachon no dia a dia, confiar que Deus faz o melhor para a gente. A Sheni, a Emuná de uma maneira um pouco mais teórica, né? A gente confiar, a gente entender que Deus tem planos maiores, mesmo que a gente não está vendo agora, mas ter a certeza no coração desse plano maior de Hashem. A Shlishi, a Sechel, a sabedoria, usar a nossa sabedoria, onde é possível enxergar as bondades de Hashem, para aplicar nos momentos que não dá para enxergar isso. E a Revi, a Stapkut, o contentamento. A pessoa está satisfeita com o que ele tem na vida. Então, Amar HaHam, Kol Adam Tzarich Gader Vesaad Vesemer Kedei Shetkaimu Masav Atovim. Toda pessoa precisa de uma proteção, de um apoio, de uma ajuda para que seus bons atos se mantenham. O Magader, qual que é essa proteção? Zel Abitachon. Isso é a confiança em Hashem. O quanto a gente tem que confiar, Sheboteach Tamid Beelokim Itbarach, que a pessoa confia constantemente em Hashem. Como Shenemar, Ashlecha Lashem Yavecha Vehu Yekalkelecha. Joga a sua carga para Hashem e ele vai te sustentar. A gente tem uma brachá que a gente fala de Parnassá, que a gente lembra que Deus sustenta desde os animais gigantescos até os ovos do piolho. Quer dizer, Deus sustenta o mundo inteiro, Deus cuida de cada detalhe, joga para Ele a tua carga. Hashem, me ajuda, e Hashem vai te sustentar. Então, coitado daquele que acha que o sustento vem do esforço dele e não da bondade de Hashem. O Mageder Bitachon, qual é a proteção do Bitachon? Eis edavar mevi sheftach adan belokim. O que traz a pessoa para uma confiança em Deus no nosso dia a dia? Zoi a emuná. A emuná, esse entendimento maior. Mitoch shemamim babore. Ele confia em Deus. Shekol atzlachato ba'olam hazeh ba'olam haba akol mimeno. Todo o sucesso da pessoa nesse mundo e no mundo vindouro, tudo depende de Hashem. Ve'ein naher zulatoi, não tem nada fora ele. Quer dizer, infelizmente a gente acaba se apoiando no nosso sucesso, no nosso esforço, ou às vezes até nos outros. Quer dizer, da onde vai vir o meu shidur? Vai vir do shadchan. Da onde vai vir meu sustento? Vai vir do chefe. Da onde vai vir a salvação? Do médico. Você está tirando Deus da história. Aquele que tem bitachon, não quer dizer que ele não pode ir no shadchan, não quer dizer que ele não pode pedir aumento para o chefe, não quer dizer que ele não vai no médico, mas ele vai sabendo que tudo vem de Hashem, que ele tem que ter bitachon em Hashem, emuná em Hashem, noten libo leahavá oto vechol levavó. E aí ele vai colocar o coração dele para amar Hashem com toda a força que ele tiver. Então, se a gente conseguir, esse é o segredo da Simcha, ter confiança em Hashem. Tudo o que está acontecendo está dentro dos planos de Hashem. Por que você não vai estar feliz de Hashem? Ele está cuidando de você. O Magedre Emuná, qual que é a proteção da Emuná? Eis edavar mevi adam lidei Emuná shleimá. O que leva a pessoa para ter uma Emuná completa? O sheloit noea midavará. A pessoa não se abalar com coisas ruins. A pessoa não deixar as dificuldades da vida abalarem ele. Sheikabel kolaba alav besimcha. Ele receber com alegria tudo o que está acontecendo com ele. Quer dizer, não é a pessoa bater o carro, ele dá um kiddush na sinagoga, a alegria que ele bateu o carro. Não é a ideia de lekabel besimcha. Mas no coração ter a certeza, eu não estou enxergando pela minha limitação, mas tudo que Hashem faz é para o nosso bem.
Vezed Le'eved, olha que impressionante o machal que ele traz. Isso se compara com o escravo Shemakir Adonav Shehu Nadiv Verachman. Ele conhece o dono dele, ele sabe que o dono dele é uma pessoa generosa, ele sabe que o dono dele é uma pessoa misericordiosa. O Meshalem Leoser Etzono, o Shlichuto Sahar Gadol. Ele conhece o dono dele, que toda vez que ele dá uma missão para alguém, que ele pede um favor para alguém, ele dá uma grande recompensa para essa pessoa. O Beat Yarbid al Meshartav Avodah Kashá, e ele sabe que mesmo quando esse dono ele dá para os seus serventes um trabalho muito pesado, o Meitiv Lahem Tovot Gdolot, no final ele vai dar muita coisa boa em troca, a recompensa vai ser gigantesca. O Megadlam, o Menassab, vai elevar a pessoa depois. Veiu Anshei Yatzato, vão ser seus conselheiros. Veochlim al Shulchanó, vão poder comer na mesa junto com ele. O Markivam Bemirkevet Amishne Asherló, eles vão acompanhar ele na sua carruagem especial. O Mafkidam al Artzó, e vai nomear eles como os governantes das suas terras. Então, quando uma pessoa dessa recebe um trabalho pesado desse dono, ele não vai ficar feliz? Baruch Hashem. Se ele está me dando esse trabalho pesado, significa que depois vem uma recompensa incrível também. Baruch Hashem, que ele está me dando esse trabalho. Em Safek, sem dúvida, Sheze Aeved Ayodea Umakir Beadonav, esse escravo que conhece e confia no seu dono. Sheyazov Kolma Shebaolam Veyaser Etzon Adonav Besimcha, ele vai abandonar tudo. Quando o dono virar para ele, estar lá numa piscina, tranquilo, curtindo a vida, e vem o dono e chama ele para um trabalho pesado, ele vai correr, ele vai largar tudo que ele tem na vida, todos os prazeres que ele está tendo, e ele vai fazer esse trabalho com alegria. Ve'af Mavodá Kashá Lav Meod, mesmo que é um trabalho pesado para ele. Bezochro Atová Asher Tagiei Lav Biglal Avodá Zot, porque ele vai lembrar: olha o que eu vou receber se eu fizer esse trabalho. A alegria que ele consegue ter fazendo o trabalho, imaginando o que vai vir. Ele confia no dono dele, que o dono vai pagar a recompensa dele. Avala Evet Aroesh Adonav Mekapeach Schar Avadav. Agora aquele Evet que vê que Deus nos livre, mas o dono dele rouba o salário dos seus escravos, dos seus trabalhadores. Veieda Belibo Shadonav Kilai, ele sabe que o cara é avarento, o cara não ajuda ninguém. Vetirho Yoter Gadol Misharo, o esforço sempre é maior do que a recompensa que vem. Essa pessoa vai servir o seu dono com tristeza, não com alegria. Kenhu Ainyanazé, essa é a comparação, trazer isso para o nosso dia a dia. Tem que estar com esses machalim na cabeça, no coração, para tentar trazer para a prática. Amamin emunah shlema beyotzro, aquele que tem uma emuná completa no seu Criador. Shehu meitiv o merachem yoter mikol merachem, que ele é bondoso e ele é misericordioso mais do que qualquer misericordioso do mundo. Imagina a pessoa mais misericordiosa que a gente conhece, é fichinha perto da misericórdia de Hashem. Veshehu dayan emet, ele é o juiz da verdade. Vekol ma sheoselo akol hu letovato, e tudo que ele faz, sem exceção, é sempre para o bem. Veliten lo sachar gadol al kol ma shesovel lishmoa gadol, e ele vai dar uma grande recompensa para todas as dificuldades que você está passando em nome dele. Quer dizer, toda mitzvah que a gente faz, lishma, eu estou fazendo porque Hashem pediu. Toda mitzvah ela vem com algum esforço, ela vem com algum preço. Tem mitzvot mais fáceis, tem mitzvot mais pesadas, mais caras. Al kol avodah ve'asherut sheyaseh leshem shamayim, todo o serviço que a pessoa fizer leshem shamayim, yasig lo neimut gdolá ba'olam hanaim, ele vai receber um prazer no mundo dos prazeres, no mundo verdadeiro. Kinyan shematzino be
Nebuchadnezzar. Até os Erechaim, eles estão aqui no mundo para ensinar que não tem nenhum ato que vai vir sem uma recompensa gigantesca por esse ato. O que aconteceu com Nebuchadnezzar? Olha o que ele traz impressionante. Avur shepassah arba psiot lirvod aquele barach, pelo fato que o Nebuchadnezzar deu 4 passos pelo kavod de Hashem, zahal gdulá gdolá. Ele teve o mérito de 4 gerações de reis que saíram dele, começando com ele. Que história é essa do Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, ele era o escriba, uma pessoa simples, era o escrivão do rei da Babilônia. Ele estava de férias, ele estava um dia fora do cargo dele, e o rei Hizquiel Amelech, ele tinha ficado doente, e Deus mandou uma cura milagrosa para o rei Hizquiel. Então o rei da Babilônia quis mandar uma carta de shalom, de alegria para o rei Hizquiel. Então ele escreveu para o rei Hizquiel e para o Deus de Israel. Primeiro o rei Hizquiel e depois o rei de Israel. E mandou a carta com o mensageiro. Quando Nebuchadnezzar voltou para o trabalho, ele perguntou: e aí? Aconteceu alguma coisa enquanto não estava? Não, só o rei mandou uma carta para o rei Hizquiel. Ele falou: o que está escrito nessa carta? Ele falou: olha, para o rei Hizquiel e para o rei de Israel, para Hashem. Ele falou: não, mas inverteram. O rei, Deus devia vir antes. E ele saiu correndo atrás do mensageiro. Ele deu 4 passos, está escrito, isso é um midrash que o Malach Gabriel não deixou ele terminar o 4º passo, senão o reinado dele ia ser para sempre, para os descendentes dele. Parou ele no meio do 4º passo. Qual o meio do 4º passo? É a bisneta dele, que perdeu o reinado na época da salvação de Purim. Tudo isso já são cálculos, já chama Vashti, era a bisneta do Nebuchadnezzar, e se ele tivesse terminado o 4º passo, ela teria terminado o reinado dela até o final. Então tudo isso, olha a grandeza que o Nebuchadnezzar teve, por 4 passos que ele deu pelo kavod de Hashem. Reinado de 4 gerações. Vekenyan shematzinu beisav, Eisav arashá, avur shenizhar bechvod aviv, ele cuidou do kavod do pai, zachal gdulá bolamazé, ele teve o mérito de ter grandeza no mundo material. O vezaró acharav, ele e seus descendentes. Quem são os descendentes? O Império Romano. Olha a grandeza do Império Romano, descendentes de Eisav. Tudo isso por quê? Pelo kibud aviem, por honrar o pai, como o Eisav fazia. Vechen rabim, assim tem muitos exemplos na história, pessoas que tiveram grandeza por atos que eles fizeram. Ein safek biot adam mamin bechol zeh belev shalem, não tem nenhuma dúvida que se a pessoa tiver emuná completa em Hashem, vadai ismach bechol dinei Hashem itbarach, ele vai estar feliz com todos os decretos de Hashem. Que mi lo ismach que shenotlim mimeno prutot nechoshet venotlim lo tmuratan kikar zahav. Alguém não estaria feliz se alguém tirar dele umas moedinhas de cobre sem valor e dar em troca moedas de ouro? É isso que Hashem está fazendo. Ele está tirando coisas aqui no mundo passageiro, no mundo que é limitado, e em troca ele vai dar vida eterna para a gente, prazer eterno no Olam Abá. Por isso que a gente fala capará. Capará, estamos limpando aqui nesse mundo para receber o ouro lá em cima, na vida eterna. Alguém não vai estar feliz com isso? Qual que é o grande problema? A gente não consegue. É o Yetzirará, né? O Yetzer faz a gente ficar preocupado e não dormir à noite. É o Yetzirará. Ele não deixa a gente ter emuná completa. Quanto mais você vê, e de novo, isso é sechel, isso é intelectual. Olha o sahar que Hashem dá para cada pessoa nesse mundo, até os Erechaim que fazem a vontade dele, o que eles estão recebendo de grandeza. Imagina o que vai ser o sahar dos tzadikim. Está escrito no primeiro dia da criação que Deus criou a luz. Que luz é essa? Uma luz espiritual que é tão boa que o Urashi fala para a gente que Deus falou: não, eu não vou dar para todo mundo, eu vou tirar isso do mundo e eu vou guardar para os tzadikim que tiverem mérito depois. Pessoas que passaram experiência de quase morte. O que eles falam? Tem uma luz incrível que transmite amor,
que transmite tranquilidade Túnel, e que né? não tem como descrever no mundo material esse tipo de prazer. Isso é um pouquinho do sahar que vai ter da recompensa, aqueles que confiarem em Hashem e cumprirem a vontade dele. Quem conseguir colocar isso no coração, como que ele não vai servir a Hashem com alegria? Com as coisas boas e com as dificuldades da vida. Bravo.